assunto é muito grave, tá? É uma pauta, infelizmente, que a gente sabe que este desgoverno vai realmente incentivar. Isso aqui é só uma prova, que são as invasões de propriedade. Para vocês terem uma ideia, o MST já teve 21 invasões só nesse mês. Então ele realizou a invasão de mais 2 fazendas na manhã desta segunda-feira, como parte da iniciativa conhecida como Abril Vermelho. Gente, isso aqui é muita cara de pau, na qual o grupo intensifica as ocupações de propriedade no Brasil. As novas áreas invadidas estão situadas no estado de Goiás e Rio de Janeiro, adicionando-se a outras 3 ocupações ocorridas entre domingo e a própria segunda-feira, né? Em Pernambuco e São Paulo. Essas invasões ocorrem horas antes do lançamento do programa Terra da Gente, do Lully, que visa destinar áreas improdutivas ou devolutas da União para a reforma agrária. Conforme relatado pelo movimento, a invasão em Goiás aconteceu em uma área de 8.000 hectares da usina Companhia Bioenergética Brasileira, em Vila Boa de Goiás, onde aproximadamente 1.000 famílias vindas do Nordeste do estado e do Distrito Federal ocuparam a área, segundo o movimento. A outra invasão ocorreu em uma área no campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, com a ocupação de cerca de 300 famílias à margem da BR-101. Bernardo, a gente sabe que a esquerda não tem nenhum apreço à propriedade privada, a não ser a deles, a não ser a deles mesmo. Mas fica aí alguma possibilidade, né, da gente esperar que o governo faça alguma coisa para evitar esse tipo de coisa? Claro que não, claro que não. Olha só, Max, quer ver uma coisa? Este é o 5º governo eleito pela esquerda, pelo PT. É o 5º, 2 vezes o Lula, 2 vezes a Dilma e o Lula de novo. São 5 governos. E até agora, quando a esquerda esteve no poder, não resolveu o problema. Por que não resolveu? Porque não há interesse. Há interesse de manter o problema, de segurar o problema, de ter um problema constante para que esteja na mão deles. Então, não há nenhuma intenção de se resolver o problema. E não é que o MST está criando problemas para o governo. Não, o MST faz inclusive parte do governo. Integrantes do MST têm cargos do governo. Acontece que, para o governo, é importante criar desestabilizações e trazer um clima de desestabilização, trazer um clima de insegurança. E é isso que o governo trabalha. O governo sempre trabalha num clima de insegurança. Quando Lula vem falar aqueles seus discursos, inclusive querendo proibir a mentira, ele diz porque nós precisamos de paz. Uma dona de casa precisa de paz para administrar o seu lar. E o produtor rural não precisa de paz também para plantar a comida que nós comemos? O produtor rural que planta cana-de-açúcar não precisa de paz para plantar esta cana-de-açúcar que vai fazer a cachaça que o Lula bebe? Então, perceba só que o discurso é uma coisa, mas a prática é outra. E o Mar Vermelho abriu. O Mar Vermelho é o Mar Vermelho de instabilidade. E ele está trazendo cada dia mais instabilidade. Por exemplo, Lula, que defende tantos pobres, este sistema voraz de impostos que está sendo praticado no Brasil com este desgoverno é o sistema que mais prejudica os pobres. E as pesquisas mostram que quem mais lucra com esta instabilidade econômica são justamente os mais ricos. Aqueles donos de banco, sabe, que compraram os precatórios por metade do preço e receberam uma semana depois o valor cheio. Pois é, isso aí, este é o governo que defende tantos pobres. Defende os pobres? Claro, ele quer quanto mais pobres no Brasil, mais ele terá eleitores. Quanto mais ignorante, mais famintos e esfomeados tiver, mais eleitores o Lula terá. Infelizmente, a verdade é essa. É por isso que essa reforma agrária do PT nunca funciona, né? Nunca vai para frente. Em 4 anos, vamos lembrar aqui que o governo de Jair Bolsonaro entregou mais de 400 mil títulos. Isso é reforma agrária. E o que nós temos do governo do PT?
É como disse aqui o Bernardi, eles não têm interesse nenhum em entregar as terras para essas pessoas que realmente querem viver, né, da terra, trabalhar no campo. Por quê? Porque eles estão sempre ali nas suas garras, né, o que a gente fala, eles estão dentro de um curral eleitoral, porque eles estão sempre dependendo desse movimento que fica fazendo promessas que nunca serão cumpridas. E existe um outro caso muito emblemático que a gente tomou ciência nessa última CPI do MST, que é a de grilagem de terras, né? Pessoas que até são beneficiadas com esses títulos pelo INCRA, é feita a reforma agrária e recentemente lá no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo? Foi denunciado inclusive pela Farsul e pela Frente Parlamentar Invasão Zero. Por lá existem terras que já foram destinadas a beneficiados do Movimento Sem Terra, porém essas terras foram abandonadas. Por quê? Porque essas pessoas não sabem lidar com a terra. E enquanto em alguns lugares estão totalmente abandonados esses espaços onde eram os acampamentos, outros já estão com plantações de soja, de feijão. Aí você fala: "Ué, mas eles estão produzindo então". Não. Sabe o que aconteceu? Esses beneficiados, provavelmente os líderes, e isso está sendo investigado agora pelo Ministério Público Federal, o crime de evasão de terras, que é quando o beneficiado descumpre a lei e vende essa terra ou arrenda para que outras pessoas possam produzir. E aí sim acontece, né? As lavouras de soja, de feijão. Então, isso é crime, evasão de terras, conhecido também como grilagem, né? Quando você vende uma coisa que não é sua, porque o condicionamento do Estado é eles te cedem a terra para que você possa trabalhar e viver daquilo que você produz. Agora, você passar para frente, aí já é outra história. E nesse Abril Vermelho, gente, esse é um mês criminoso e tem o aval do governo federal, isso é um absurdo. E tem o aval de muitos governos do estado também. Por quê? Porque em vários estados, a exemplo do Espírito Santo, nós temos denúncias de parlamentares como o deputado Messias Donato, que já várias vezes o entrevistei, e ele disse o seguinte: olha, o governo está cedendo Bolsa Família para que esses beneficiários não morram de fome. Eles estão nos assentamentos, mas eles não produzem nada. Eles dependem de bolsa. Então, assim, dos projetos de lei que a Frente Parlamentar Invasão Zero quer e está lutando para que esse ano seja aprovado, é justamente para acabar com benefícios sociais de pessoas que cometem o crime de invasão de terras. Acho que esse é um ponto muito importante. Invasão de terras é crime, e não é dessa forma que a gente vai ter uma reforma agrária. Não adianta o governo Lula pegar e mudar o nome do programa e não fazer nada. Esse povo quer respostas. Agora, existem dois lados. Aqueles que realmente querem um pedacinho de terra para trabalhar, para produzir. Esses, por exemplo, que foram beneficiados no governo de Jair Bolsonaro, estão trabalhando, estão vivendo do suor do seu trabalho no campo. E existem aqueles que são geralmente as lideranças, que só ficam ali dominando aquelas pessoas e tirando vantagem em cima delas, cometendo crime de evasão e de grilagem de terras, Max. Exatamente. E olha, foi bom você ter comentado sobre a questão econômica, porque o que a gente percebe, gente, é aquilo que o Bernardo comentou muito bem. Quando a gente fala que o Lula defende os pobres, é no sentido de que ele quer que você se mantenha pobre, entendeu? Ele quer que todo mundo fique pobre. Quanto mais pobre para ele, melhor. Porque se você olhar a questão econômica desde o ano passado, é impressionante como eles fazem tudo errado, né? Parece que assim, é tão impressionante que cada ação que eles comunicam que vão fazer na economia, você olha, e mesmo eu não entendo muito de economia, mas só o básico, e eu já sei que eles estão fazendo burrice. Então eu fico pensando: "Nossa, como é que pode errar sempre? Toda vez eles erram". Então não parece que é de propósito, porque, já fica mais difícil de você, achar que eles estão errando por acaso. Não, a coisa já está sistemática de um jeito, é tanto erro um atrás do outro, que você: "Não, isso é plano de governo, isso aí não é erro". Eles realmente querem destruir a economia brasileira.
hoje o dólar passou dos R$ 5,20, né? E provavelmente vai aumentar mais. A gente tem o problema do preço do petróleo, que está muito alto, e agora com essa crise no Oriente Médio, a tendência, inclusive, é até que aumente mais. O nosso preço do combustível já está defasado, tá? Está aí defasado aproximadamente 20% do preço lá de fora. Eles não vão conseguir segurar isso por muito tempo, e aí é que vai ser o triste, porque pode ser que eles tenham que compensar essa defasagem e ainda vir em cima um aumento do valor do petróleo do resto do mundo. E o que vai acontecer, gente, quando isso acontecer? Mais inflação, porque o combustível vai ficar mais caro, então o transporte dos alimentos também fica mais caro. A gente está realmente olhando para esse governo, para a questão econômica do Brasil, com olhares muito preocupados. Tá? Realmente a gente está falando aí de se aproximar de uma forte crise. E agora o governo tem a cara de pau de prometer déficit para o ano que vem. Esse ano, eles tinham prometido déficit, já viram que não vai cumprir, já pararam de falar disso. Então agora estão falando, não, o déficit zero, né? No caso da promessa é déficit zero, ou seja, que não vai entregar o governo sem prejuízo no ano. E ele já sabe que esse ano vai ter déficit, vai ter muito déficit. Então eles já estão prometendo para o ano que vem, mas não dá para acreditar mais, né? Aí agora já cancelou o programa de crédito, já cancelou, né, o Voa Brasil, eles estão adiando, eles não vão dizer que cancelaram, né, eles estão adiando. Não, foi adiado o programa Voa Brasil com passagem a R$ 200. Não, foi adiado o programa de crédito. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E enquanto a gente estiver nessa historinha de arcabouço fiscal sem teto de gastos realmente definidos, vocês podem ter certeza que todos os anos deste governo vai ter um grande déficit. Eles não têm pudor para gastar dinheiro público. Eles querem gastar o máximo que eles puderem. E se der algum problema, quem paga a conta somos nós. É só aumentar ou criar um imposto ou ressuscita, né, um imposto aí como foi o DPVAT, né, Berenice? Pois é, Max, e ainda hoje eu estava aqui acompanhando, a gente precisa saber o que essa desmídia está falando, né? Eu achei interessante o título, até tirei uma foto, olha só o título que eles colocaram. Haddad confirma meta de déficit zero em 2025. Confirma uma promessa, né? Porque se for igual ele confirmou no ano passado e não cumpriu esse ano, é só mais uma promessa que vai ficar aí, ó, o dito pelo não dito. Inclusive, eles disseram que só vão ter um superávit em 2026, ou seja, vão ser praticamente 3 anos, para daí eles conseguirem equilibrar as contas e sair do vermelho. Mas isso também é só promessa. Confia. Não dá para confiar mais, né, Tem Bernardo? mais um detalhe, hein, que a gente tem que lembrar, a questão do salário mínimo. Geralmente é anunciado aí para 1º de maio, né, Verdade. o salário mínimo. O salário mínimo, eles já estão anunciando o salário mínimo no ano que vem, 1.502. Ou seja, parece que você vai receber agora, em 1º de maio. Não, é ano que vem. Mas aí a manchete vende como se você vai ter um salário mínimo fantástico de 1.502 para o ano que vem. É uma coisa de louco, assim, dizendo que vai ter um ganho de mais de 6%. Gente, o povo, ele é tão fácil de ser levado no bico, tá aí, né? Por isso que Lula vence. Mas para mim, Lula ganhou nas urnas, né? E foi nas urnas que ele venceu. Aí você sabe como é que são essas coisas. E perceba só que é muita conversa para pouco resultado. E esse é um governo de muita conversa, sem nenhum resultado positivo. É tudo negativo. Como diz Dilma, sabiamente, todo mundo vai perder. Verdade. E detalhe, Bolsonaro entregou as contas no verde, tá? Verdade. Acho que eram 50 e poucos bilhões de reais em caixa. No verde porque ele é palmeirense, né? Porque são azuis as contas, né? É verde por causa do Palmeiras. Boa, verdade. Mas é isso aí, gente. Então, assim, eles conseguiram secar tudo e ainda deixar esse rombo imenso
que eles prometem que até o ano que vem tudo vai estar controlado. Então, situação bem complicada, e a gente sabe que, tendo um ministro como Fernando Haddad à frente desse ministério, fica difícil, só tocando o violão mesmo para a gente tentar acalmar os ânimos. Complicado. Já virou um sinônimo de desgraça quando eu vejo aquele gifzinho do Haddad tocando violão. Falei, eita, já vem notícia ruim aí. Como ministro, ele é um ótimo violeiro. Exatamente. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se lá no canal do YouTube. Tem muito conteúdo legal esperando por você.